Muitas pessoas estão percebendo como a inteligência artificial está mudando o mundo como conhecemos. Você sabia que essa expressão foi cunhada em 1956 por John McCarthy, um dos pioneiros no campo? Ele organizou a primeira conferência sobre o tema que marcou o início oficial da pesquisa em IA. O meu nome é Guilherme e seja bem-vindo ao meu vídeo. Hoje aprenderemos sobre inteligência artificial. Bom, inteligência artificial é a capacidade de um sistema computacional de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como aprendizado, raciocínio, resolução de problemas, entre outras questões. A IA, que seria a sigla para inteligência artificial em português, mas é mais comumente utilizado AI, que seria IA também, a pronúncia, que seria a sigla em inglês, de Artificial Intelligence, envolve o desenvolvimento de algoritmos e sistemas capazes de limitar e até mesmo superar certas habilidades cognitivas humanas. Alan Turing introduziu o conceito de uma máquina que pode simular qualquer algoritmo humano, conhecido como máquina de Turing. Já John McCarthy criou esse termo de inteligência artificial e fez a primeira conferência sobre o tema em 1956. Posteriormente, Marvin Minsky e Herbert Simon contribuíram significativamente para o desenvolvimento de sistemas que podem resolver problemas e aprender de maneira similar aos humanos. Depois tivemos o teste de Turing, que foi o primeiro programa de xadrez, e o desenvolvimento de sistemas especialistas na década de 1980. Agora falaremos sobre as áreas da inteligência artificial. Elas possuem o aprendizado de máquina, que são algoritmos que aprendem com dados e fazem previsões ou decisões sem serem explicitamente programados. Depois, outra área que devemos citar aqui é o processamento de linguagem natural, que permite que os computadores entendam, interpretem e manipulem a linguagem humana. Além disso, temos uma visão computacional que capacita os computadores a identificar e processar imagens e vídeos de mesma forma que os humanos. E por fim, a robótica, que combina a inteligência artificial com engenharia para criar máquinas inteligentes que podem executar tarefas, como por exemplo limpar sua casa, entre outras coisas. No dia a dia já vemos aplicações da inteligência artificial nas assistentes virtuais, como a Siri, a Alexa e a Google Assistente. Temos também os carros da Tesla, os carros autônomos, sistemas de recomendação, Netflix, Amazon, Spotify, YouTube, entre muitos outros que vêm às suas preferências, às suas pesquisas, que você aceita esses termos na hora que você vai usar esses aplicativos, no caso. Então, eles podem pegar esses dados e entender mais ou menos o que você pesquisará, utilizando o microfone, que também está liberado do seu aparelho móvel ou então do seu computador, e com isso irá fazer recomendações que provavelmente você se sentirá tentado a pesquisar ou então a comprar mais sobre aquilo. Alguns desafios e preocupações que temos são o viés de transparência nos algoritmos de inteligência artificial, já que de certa forma não temos como dizer com precisão se aquele algoritmo ele é imparcial, porque o ser humano não é imparcial e foi o ser humano que criou aquele algoritmo. Então, mesmo que você diga que aquele algoritmo ele escolhe as coisas de forma aleatória, algum parâmetro deverá ser usado. E por isso que há coisas que são bem específicas da IA que acabaram gerando um certo debate, como por exemplo, a inteligência artificial não conseguindo fazer as pessoas desenhadas com 5 dedos, ou então imagens realistas de pessoas com 5 dedos anteriormente, porque essa habilidade é uma questão que foi muito aperfeiçoada pelos seres humanos, já que é difícil manter a proporção de 5 dedos. E por isso que alguns desenhos utilizam a técnica de deixar personagens com apenas 4 dedos, porque é mais fácil. E já que isso era um empecilho para o ser humano, então não foram feitas tantas imagens de pessoas com 5 dedos. E é por isso que a inteligência artificial até nos dias atuais tem dificuldade de fazer pessoas com 5 dedos, por mais que atualmente esteja bem melhor e você tenha uns prompts negativos, que seriam basicamente que você não quer que apareça na imagem, e você coloca lá que você não quer uma pessoa com 10 dedos, nem uma pessoa com 6 dedos, nem uma pessoa com 4 dedos. Então a inteligência artificial ela será um pouco melhor programada. Porém, nós temos a transparência desses algoritmos que não é tão revelado ao público, como por exemplo quando você pesquisa ou então fala perto do seu celular e aquela coisa que você estava pesquisando, pensando ou então falando com outra pessoa já aparece nos seus recomendados. Algumas vezes nós não queríamos que estivesse a todo momento
uma inteligência artificial escutando o que nós estamos falando. Temos a questão da privacidade e segurança de dados, já que mesmo que nós aceitemos os termos de uso falando que podem utilizar o que nós estamos falando, o que nós estamos pesquisando para nos fazer melhores recomendações, por mais que esses textos estejam muito camuflados ali nos termos de uso, muitas vezes nós nos sentimos invadidos por conta disso, porque às vezes aquela empresa pode ter os dados vazados, entre outras questões. Além do impacto da automação e da inteligência artificial no mercado de trabalho, já que ela provavelmente irá substituir muitos trabalhos, como por exemplo a dublagem, já que você poderá ser dublado por uma inteligência artificial na língua que você quiser. Ah, mas não ficará desincronizado com o vídeo? Não, porque tem uma inteligência artificial que ela pega os frames, ou seja, as partes do vídeo em que a pessoa está com a boca fechada e com a boca aberta, e sincroniza isso com o áudio, nos dando a impressão que é uma dublagem muito bem feita, porque as palavras que a pessoa está tirando da boca são as palavras do vídeo, então isso fica com muito mais qualidade, fica profissional e ainda fica com a voz do dublador original, ou então do ator, e isso conta muito, porque é uma tecnologia que vai substituir muitos empregos, assim como um médico no futuro, já que os médicos eles podem aprender muita coisa ao longo de sua vida, mas e quando a inteligência artificial ela conseguir dar um diagnóstico melhor que um médico, ou então um advogado, e quando a inteligência artificial ela souber melhor as leis, por causa que ela já tem todas as leis nos bancos de dados deles, então ela vai saber melhor das sentenças e as pessoas acreditarão, porque a inteligência artificial em tese será imparcial. Mas como nós sabemos, o ser humano não é imparcial. Por isso que essas mudanças podem fazer com que os seres humanos se aproveitem disso para manipular mais ainda a população, que é o que eles já fazem. E o que eu posso fazer para conseguir lutar contra tudo isso? Bom, eu não aconselharia você lutar contra tudo isso. Eu aconselharia você a buscar mais conhecimento sobre inteligência artificial para na área que você atua, você puder ser esse novo programador que tem esse conhecimento da inteligência artificial e utilizá-lo para você não ser substituído, porque isso ocorrerá. Não é como se as pessoas que perderam o trabalho, que trabalhavam no campo, que foram substituídas por uma máquina, não também tivessem passado por isso. Então, nós estamos vendo a tecnologia aumentar. Algumas pessoas vão criticar porque vão perder seus trabalhos, mas é algo que sempre ocorre na humanidade. E não é como se desse para nós impedirmos isso, porque quanto mais o tempo passa, mais as pessoas que controlam o mundo, elas estão ganhando mais espaço e diminuindo mais a sua liberdade. Então, elas têm a liberdade para ir no local que elas quiserem, fazer o que elas quiserem, porque elas já tiveram a nossa aceitação. Nós já aceitamos que eles tivessem todo esse monopólio, porque nós não incentivamos as pequenas pessoas, as pequenas empresas a ganharem mais com o que elas fazem. Nós não incentivamos a pessoa que tem ali uma fazenda e está vendendo galinha, de comprar a galinha dela. Ao invés disso, nós vamos lá no supermercado, que é mais convencional, mais prático, e compramos lá. Então, essas coisas fazem com que os pequenos empresários se ferrem e a classe média, ela, em algum momento, ela vai se tornar pobre. Os pobres vão continuar pobres, então só terá as pessoas ricas e as pessoas pobres. E no caso, as pessoas serão obrigadas, porque todas se verão na mesma situação, a aceitar esse grande sistema, se não é que já aceitaram. Então, muito obrigado por ter escutado até aqui. Esse canal vai falar sobre inteligência artificial. Espero que você tenha gostado. O meu nome é Guilherme e Deus abençoe.